pessoal do Pandora, tudo bom? Estou aqui a teus pés, Ana Cristina César. Seguinte, sobre Ana Cristina César, algumas coisas são importantes a gente conversar. Ela está dentro da terceira geração modernista e ela faz parte de um grupo chamado Geração Mimeógrafo, que está dentro de uma literatura chamada literatura marginal. Sobre a literatura marginal, você também vai encontrar alguns nomes tipo Paulo Leminski, Cacaso. O que é essa literatura marginal? Literatura marginal é aquilo que está à margem, fora, distante. E a ideia dessa literatura marginal é exatamente ser uma literatura de resistência, colocar exatamente em oposição. E é importante você lembrar qual é o nosso contexto histórico da época. E nós estamos em plena ditadura militar. Por que essa geração é chamada de geração mimeógrafo? Você talvez não deva lembrar, mas se você perguntar para alguém que esteja aí na casa dos 30 ou seus pais, você vai perguntar para eles o que é um mimeógrafo. Mimeógrafo era o xerox de antigamente e era uma forma barata de fazer a cópia desses poemas que esses poetas dessa geração fizeram e começavam a divulgar os seus trabalhos. Daí veio o nome Geração Mimeógrafo. A Ana Cristina César é a principal representante mulher desse grupo de poetas aí. Uma coisa, porém, importante a gente falar é que enquanto esses poetas tinham esse caráter de revolução, que é característico da época da ditadura militar, a Ana Cristina César ela vai fugir um pouquinho dessa característica, apesar de também estar nesse movimento, de também estar enquadrada nessa literatura marginal, mas ela vai ter um caráter muito mais intimista. Então, até seria interessante você fazer uma comparação da Ana Cristina com a Clarice Lispector, que também tem algumas características em comum, que também está num período de você encontrar uma literatura de resistência, mas ela também voltar a literatura para si. Então, vamos dar uma olhada nas características da obra da Ana Cristina César. Então, a primeira coisa importante é falar que não só ela vai escrever poesia, mas ela também trabalha com uma prosa poética. O que seria essa prosa poética? Então, ela não vai escrever só aquela poesia como a gente está acostumada, em estrofes, em versos. Ela vai escrever textos também em forma de prosa, textos corridos, em parágrafos às vezes. Mas por que a gente vai chamar isso de prosa poética? Porque extrapola a noção da prosa comum, de uma narrativa, de um conto, como a gente conhece. Então, ela vai flertar muito entre esses textos narrativos, esses tipos textuais que a gente conhece. Então presta bastante atenção nisso. E essa poesia, como a gente falou, ela vai ter esse caráter intimista, ela vai voltar muito mais para ela, para as coisas que estão na vida dela. Os textos são geralmente curtos e os versos são versos telegráficos. O que são esses versos telegráficos? Ela tem uma característica muito de correspondência, ela vai ter também, na poesia dela, várias interlocuções, parece que ela conversa com alguém, parece que ela está se comunicando com alguém. E uma característica que você vai perceber também é que ela tem vários textos soltos, frases soltas, que parece que são anotações perdidas. Então, é quase que uma característica de brainstorm, é como se ela tivesse papéis anotados e ideias fossem surgindo na cabeça dela e ela fosse anotando para depois juntar. Algo que é interessante você fazer um paralelo, que a Clarice Lispector também fazia. Então, talvez um paralelo aí seja interessante da gente pensar. Tá? Além disso, o foco dela, o assunto preferido dela é o cotidiano. Ela vai ter o olhar do cotidiano, ela vai pensar no dia a dia, a realidade, o dia a dia, o real, vai ser o assunto preferido dela, é sobre o que ela mais vai gostar de conversar. E, principalmente, o caráter confessional, que aí vem essa noção do intimismo, do íntimo dela. Ela vai falar muito dela. Aqui é importante a gente fazer uma pequena pausa e conversar sobre um detalhe importante da vida dela. Ela vai cometer suicídio aos 31 anos. Cuidado para você não cair numa comparação com aqueles autores românticos do século XIX, em que a gente fazia da morte um grande apelo, que, nossa, quando o autor morria, fazia parte da sua característica literária, que a morte do autor era relevante para a obra. Não acho que esse seja o caso da Ana Cristina César, então toma cuidado com isso, tá? Não é que o suicídio dela seja relevante para a caracterização da obra dela. É um fato da vida dela, ok? A presença da sensualidade também vai estar nesses poemas, a característica do amor, que também vai ser um tema presente aí, ela vai flertar com essa sensualidade, também isso vai estar presente. A linguagem vai ser a linguagem moderna, principalmente a influência de outras línguas. Lembre que ela era uma tradutora. Então, você vai ter a presença de expressões do inglês, você vai ter a presença de expressões do francês. Então, a linguagem para ela é algo muito simples. Ela passa do português para o inglês, para o francês facilmente. Ela tem um domínio muito tranquilo. E mesmo que você não tenha o domínio dessas línguas, é muito fácil você conseguir entender essa linguagem.
Mesmo que alguns estudiosos, alguns leitores possam olhar para essa poesia e falar assim, poxa, talvez seja de um conteúdo um pouquinho mais complicado, talvez seja um pouquinho mais difícil de entender o que está acontecendo, pense, assim como a Clarice Lispector, de novo fazendo uma comparação com ela, lembre, ela está falando dela, dos pensamentos dela. Então, ao ler essa poesia, coloque-se no lugar dela. Tente ver de onde vêm esses sentimentos, de onde ela está trazendo esses sentimentos e por que ela está falando. Lembre, é dela, sobre ela, é do íntimo dela, tá? E uma marca também bem importante é a ironia. Ela vai trazer isso em alguns poemas dela. Para você conhecer um pouquinho mais sobre a vida da Ana Cristina César, eu recomendo um documentário que você acha no YouTube. É bem facinho de achar. É só você procurar Bruta Aventura em Versos, que é do Sesc TV. Ele tem mais ou menos 1 hora e traz um resumão da vida da Ana Cristina César. É importante que você assista esse documentário porque ele dá uma boa visão, até para você entender melhor de onde vem esse intimismo, de onde vem essa visão, às vezes até um pouco densa, um pouco pesada da poesia dela. E, falando das poesias, eu selecionei alguns trechos e alguns textos aí que ela traz, pensando em alguns tópicos do que ela fala, sempre trazendo para ela. Então, pega o seu livro aí, tem o seu livro em mãos e vamos dar uma lida nesses poemas juntos aí. Então, ó, o primeiro que eu selecionei vai falar um pouquinho dessa visão de mundo dela, tá? Vamos dar uma olhadinha aí, que tá na página 12. E esse vai falar bastante sobre a própria visão dela, não só do mundo, mas um pouquinho dela mesma, que é o que vai acabar acontecendo em vários. Então vamos dar uma olhada. Ó, o tempo fecha. Sou fiel aos acontecimentos biográficos. Mais do que fiel, ó, tão presa. Esses mosquitos que não me largam. Minhas saudades ensurdecidas por cigarras. O que faço aqui no campo declamando aos metros versos longos e sentidos? Ah, que estou sentida e portuguesa. E agora não sou mais, veja. Não sou mais severa e ríspida. Agora sou profissional. Então, esse pequeno trechinho aí, que é uma marca dessa prosa poética, porque você vai perceber que não é escrita em versos e você não vê uma estrofe, você vê um parágrafo, você começa a ver um pouquinho dessa visão de mundo, como ela se comporta e como que ela se põe diante disso. Num segundo momento, pensando que ela também viajou bastante, ela morou um tempo fora do Brasil, como ela se coloca numa visão da Europa e numa visão em relação ao Brasil. Então, a gente vê na página 15... ela tem um poema chamado Inverno Europeu, que também é um trechinho de prosa poética, que ela diz assim: daqui é mais difícil, país estrangeiro, onde o creme de leite é desconjunturado e a subjetividade se parece com um roubo inicial. Recomendo cautela. Não sou personagem do seu livro e nem que você queira não me recorta no horizonte teórico da década passada. Os militantes sensuais passam a bola. Depressão legítima ou charme diante das mulheres inquietas que só elas? Manifesto. Segura a bola. Eu, de conviva, não digo nada e indiscretíssima descalço as luvas, no máximo, à direita de quem entra. Então, você percebe aí a visão dela do inverno europeu e logo depois, ao virar a página, ela fala da noite carioca. Olha o que ela fala. Diálogo de surdos. Não. Amistoso no frio. Atravanco na contramão. Suspiros no contrafluxo. Te apresento a mulher mais discreta do mundo. Essa que não tem nenhum segredo. Então, você até percebe nesse caráter, nesse trecho, esse caráter revelador dela. Ela mostra tudo aquilo que ela pensa, ela não tem vergonha de falar. Mas também lembre-se que a gente tem esse toque de ironia. Então, o quanto ela está falando para provocar esse interlocutor com quem ela está dialogando. Então, dá até a entender que muitas vezes parece que é um interlocutor masculino que ela desafia com essa figura feminina que ela representa. Um outro ponto também que a gente vai ver que é muito comum na figura da poesia dela é a metalinguagem, que a gente pode encontrar, por exemplo, na página 17, que é, por exemplo, o marfim. Olha lá. A moça desceu os degraus com um hobby monogramado no peito, LM sobre o coração. Vamos iniciar outra correspondência, ela propõe. Você já amou alguém verdadeiramente? Os limites do romance realista, olha aí a referência. Os caminhos do conhecer, a imitação da rosa. As aparências desenganam. Estou desenganada. Não reconheço você, que é tão quieta nessa história. Liga amanhã outra vez sem falta.
Não posso interromper o trabalho agora. Gente falando por todos os lados. Palavra que não mexe mais no barril de pólvora plantado sobre a torre de marfim. Uma coisa interessante é que a imitação da rosa é um trabalho da Clarice Lispector. Então a gente percebe aí também uma pequena referência, uma pequena intertextualidade com o trabalho. E essa visão intimista é uma coisa que a gente vê entre as duas também aí. Um outro problema que a gente consegue perceber a metalinguagem é na página 29, que chama exatamente este livro. Meu filho, não é automatismo, juro, é jazz do coração. É prosa que dá prêmio, um T for two total, tintilar de verdade que você seduz, charme volante pela pista a toda. Enfia a carapuça e cante. Puro açúcar, branco e blue. Então aqui a gente também percebe essa característica da metalinguagem, ela fazendo a referência sobre a própria obra e como ela se coloca diante dessa obra. E sobre o amor, um poema interessante que a gente vê, da página 44, que é a Sexta-feira da Paixão, que é bem interessante como ela se manifesta aí. Vamos dar uma olhada, ó. Alguns estão dormindo de tarde, outros subiram para Petrópolis com meninos tristes. Vou bater a porta do meu amigo, que tem uma pequena mulher que sorri muito e fala pouco, como uma japonesa. Chego meio prosa, sombras no rosto. Não tenho muitas palavras como pensei. Coisa ínfima, quero ficar perto de ti. Te levo para a Avenida Atlântica, beber de tarde e digo, está lindo, mas não sei ser engraçada. A crueldade é seu diadema, coroa. O meu embaraço te deseja, quem não vê? Consolatriz cheia das vontades, caixa de areia com estrelas de papel, balanço, muito devagar, olhos desencontrados. E se eu te disser, te adoro, e te raptar, não sei como dessa aflição de março, bem que te aproveitando maus bocados para sair do esconderijo num relance? Conheces a cabra cega dos corações miseráveis? Beware, esta compaixão é paixão. Então, perceba até a noção da Sexta-feira da Paixão de Cristo, com a paixão sensual, dessa declaração do adorar, e talvez uma adoração divina, uma adoração à pessoa. Perceba essas diferentes linguagens que ela coloca aí nesse poema também, que é bem interessante. E o assunto da morte, que ela também menciona num trecho pequenininho, na página 51, que ela fala assim: queria falar da morte, e sua juventude me afagava. Uma estabanada alvíssima, um palito. Entre dentes, não maldizia a distração elétrica, beleza ossuda ao mare, afogava-me. Uma coisa importante também para a gente pensar sobre a Ana Cristina é ver o quanto a literatura consumia. Ela tinha muito prazer pela literatura. Isso você encontra nesse documentário. Então, de novo, assista esse documentário que você vai encontrar bastante informação sobre essa paixão pela literatura, como isso fazia parte da vida dela e como isso também era presente na obra dela. E, para a gente acabar, ela por ela mesma, na página 72. Olha que descrição bonita que ela faz. Sou linda, gostosa. Quando no cinema você roça o ombro em mim, aquece, escorre. Já não sei mais quem desejo que me aça viva, comendo coalhada ou atenta ao buço deles. Que ternura inspira aquele gordo ali, aquele outro ali. No cinema é escuro e a tela não importa, só o lado, o quente lateral, o mínimo pavio. A portadora deste sabe onde me encontro até de olhos fechados. Falo pouco. Encontre. Esquina de concentração com difusão. Lado esquerdo de quem vem. Jornal na mão. Discreta. Isso é um pouquinho do universo da Ana Cristina César. Leia, envolva-se, apaixone-se. Porque é uma literatura muito boa, fantástica. Vale a pena conhecer mais. Bons estudos, sucesso!